Olá, tudo bom? Eu sou o Fi. Hoje eu vim falar um pouco sobre o autoconhecimento e o quanto essa jornada foi importante para mim, vem sendo importante para mim. Acho que vem sendo a maior transformação da minha vida. Desde quando eu me entendo por gente, foi quando eu me deparei em buscar quem sou eu, né? Eu lembro que em meados de 2020, depois da partida da minha avó, do falecimento da minha avó, e passar um pouco aquela fase de luto, alguns acontecimentos. Então, eu fui em busca de querer me conhecer, em busca de querer saber quem sou eu, né? Quais são os meus gostos verdadeiros, o que eu quero de fato. E comecei com a terapia, comecei fazendo uma terapia. Foi muito, muito incrível. E através da minha psicóloga, eu fui acessando a minha mente, coisas que eu não conseguia acessar. É como eu falo para minha mãe e para algumas pessoas, é como se caísse o véu do conhecimento, né? Tá tudo tão vivo, tá tudo tão na nossa cara, tá tudo tão próximo, mas a gente não consegue ver. A gente não consegue enxergar porque tem essa barreira, né? Do véu na nossa frente. E esse véu é o véu da ansiedade, da angústia, do medo, da insegurança. Tem toda uma junção de sentimentos nesse véu que não permite que a gente acesse além disso. Lógico que tem algumas amarras, que família, religião, que acho que a mais, como que eu posso usar a palavra certa? Eu acho que é mais limitante para algumas pessoas. A religião é fundamental, né? A religião é fundamental para dar o conforto, para não deixar as pessoas se desestabilizar. Elas seguem aquela fé, aquela religião, compactua com aquele ensinamento, mas algumas delas acabam nos limitando, nos privando e não deixando a gente ser quem nós realmente somos. A gente fica numa bolha que não é nossa de fato, né? Não é só a religião, tá? O ambiente que você vive define quem você vai ser futuramente. Um ambiente machista, um ambiente preconceituoso, homofóbico, enfim. Todos os tipos de preconceito te define ali na sua infância. E geralmente é através desses temas que eu citei para vocês. E você, aonde? Quem é você? E suas vontades? E os seus porquês? Nunca vão ser respondidos? Não deixe que nada te limite a questionar. É necessário questionar, né? Quando a gente para pensar se aquilo tá certo, se não é, eu acredito que seja o feeling, né? Acho que é extremamente necessário a gente dar uma pausa pra gente mesmo, refletir e pensar: o que eu quero pra mim? Quem sou eu? O que eu faço? Não deixa que os outros dominem isso, né? Eu sei que a gente, quando se encontra em ansiedade, não permite romper essa barreira, a gente fica nesse ciclo, né? É o looping. De nunca sair, nunca se sentir liberto, né? Não ter a liberdade, porque tá preso em algo que você não consegue sair. E você está preso nesse sentimento de não querer ir atrás, de saber o que é a vida. Na verdade, acho que nem querer ir atrás, porque de certa forma a gente não é ensinado a isso, né? A gente não sabe para onde ir, a gente simplesmente fica perdido, sem saber para onde ir. Mas quando a gente dá o primeiro passo, que foi o que eu fiz, né? Eu fui através da psicologia buscar isso, e automaticamente fui indo para outros caminhos, e foi
foram muito interessantes. Alguns você acaba se esbarrando em algumas dores, em algumas questões, porque o autoconhecimento é isso, é você acessando tudo que está dentro de você e questionando tudo, questionando sua insegurança, por que você é inseguro, por que você tem tanto medo, por que você procrastina, enfim, inúmeras questões que às vezes é necessário a gente anotar e não desistir de conhecer. Só assim você se liberta, né? Quando eu fui em busca, né, de me conhecer, eu estava numa fase que nada estava me fazendo bem, assim, a não ser ficar trancado dentro do meu quarto e querer me entender. Algumas pessoas acabaram ficando chateado porque eles não entendem. Algumas pessoas não entendem, outras fingem que entendem você, mas sempre que essa pessoa tem uma oportunidade de te encontrar numa roda, num bate-papo, você vai perceber que em algum momento ela vai soltar uma faísca assim de que ela não tá confortável com a sua postura. Infelizmente é assim. E vem das pessoas que a gente mais gosta, que a gente mais ama, e isso chateia, e não é qualquer um que consegue romper essa barreira. Muitas pessoas começam o autoconhecimento, mas né? Para, porque o autoconhecimento você precisa se afastar de muitas pessoas, talvez até da grande maioria, e se isolar, porque a gente precisa parar de precisar do conselho do outro nessa fase, né? Lógico que em algumas questões é necessário, né? Estou falando quando você realmente precisa, ou passa por alguma situação X que você precisa, né, de algum conselho, de alguma ajuda que funde isso. Estou falando do autoconhecimento específico. E o autoconhecimento é muito delicado, porque você realmente precisa se isolar, você precisa realmente se conhecer, você precisa... quer dizer, né, não vou falar que você necessariamente precisa se isolar, porque tem pessoas que é tão natural o autoconhecimento que só vai fluindo, mas a grande maioria não é assim. O autoconhecimento você precisa se concentrar, né? Você precisa entender de fato cada coisa que passa pela sua cabeça. E o mais libertador, no início, que te dá mais gás para você não desistir dessa jornada, é aprender a dizer não para as pessoas. Não, eu não quero. Não, eu não vou. Não tô afim. E são frases que são completas, você não precisa ficar explicando, você não precisa ficar detalhando por que você não quer ir, por que você não vai, ou porque você não tá afim. Eu sempre disse, né, depois do autoconhecimento, em algumas conversas, eu falo com meus amigos que, gente, às vezes eu só não quero ver você. Não por não gostar de você, não por não amar você, porque não estou a fim de ir, eu quero ficar aqui no meu canto, eu quero ficar sem fazer nada, eu quero ficar pensando, eu quero ver os meus vídeos, eu quero ver as minhas séries, eu quero pesquisar, eu quero estudar.